Pegou, não? Queridos, é sempre bom estar aqui com vocês. Essa casa que todas as sextas-feiras nós estamos reunidos ali no seminário, no outro espaço. E aí hoje é um dia típico, é um feriado, então não tem aula, mas tem culto para casais, né? E para mim é sempre bom estar na igreja com o pastor Ney, pastor André e o convite do pastor Vladimir, pastora Fátima, essa família que é um presente de Deus para nós. Hoje eu estou acompanhado da minha bela e gata, obrigado. Minha bela e gata esposa, esse ano nós vamos comemorar 11 anos. Eu orei muito, ela orou nada. É o que deu. Nós temos duas meninas belas, uma de 9 anos, a Ágata, e outra a Manu, de 3 anos. Hoje eu mandei elas para a casa da sogra. Vamos tomar um cafezinho lá na casa da sogra. Eu estou acompanhado hoje do pastor Claudemir, Carol, Luana, Cássio, meu fiel escudeiro deve estar por aí. Isso, fiel escudeiro. Eu falo só um minuto e depois eu já entro uma palavra, porque eu estou com o meu coração ardendo com a mensagem aqui no meu coração. No final você pode adquirir os nossos materiais, tanto seminários para casais, jovens. Eu ministrei aqui uma última vez, ou a penúltima vez, eu falei sobre os 3 inimigos do casamento, do livro de Cantares de Salomão. Quem estava nesse dia? Os 3 inimigos do casamento, foi muito lindo. Tem esse DVD aí. Tem um livro de 100 páginas meu, A Importância da Mesa no Casamento. Eu ministrei essa mensagem aqui, foi uma mensagem, e aí se tornou um livro com 100 páginas, muito bem qualificado, edificante. Eu falo nesse livro, se você não honra a mesa da sua casa, você está desonrando o altar mais importante da sua casa. E eu falo para algumas pessoas que se não honram a mesa do seu lar, certamente não vão morar no céu. Porque no único lugar que não tem mesa no mundo espiritual é no inferno. No céu tem uma mesa. Ninguém falou nada comigo aqui. Casa de Mica, A Procura de Comodidade. É um livro de 87 páginas. Se você tem problema de pressão, coração, não leia. Você vai morrer. Fechando a fonte do problema. Às vezes a gente trata e atende tanta gente que eles falam assim, o meu problema é tal, o meu problema é tal. Mas na vida não são os problemas, é encontrar a fonte do problema. Eu me lembro de uma pequena ilustração que 2 pescadores estavam pescando. Sabe aquela pesca que você entra um pouquinho na água e você fica com a água até os joelhos e você lança uma tarrafa? Então eles estão lançando uma tarrafa. De repente é uma correnteza e uma criança desce pela correnteza quase se afogando. Eles vão lá, pegam uma criança e de repente desce uma, outra. E no meio de salvar algumas e outras se esvaírem, um deles olha para o outro e diz assim, eu vou sair. E ele sai, o outro diz assim, você vai sair, vai deixar-nos aqui? E como vamos salvar o resto das crianças? E ele diz assim, o que vai me adiantar ficar salvando uma sim, outra não, se eu não descobrir quem está jogando as crianças dentro do rio? Então às vezes você fica dentro de um problema sem saber quem está lançando o problema dentro do rio. Ninguém falou nada também. Vamos aplaudir Jesus. Então, Números capítulo 11, o tema da palavra essa noite é: o meu casamento é como maná. O meu casamento é como maná. Cadê sua esposa, Abraão? Muito obrigado por liberar ele. Me ajudar. Números 11, verso de número 7. Números 11, verso 7. Só a parte A. E era o maná como semente de coentro. Números 11, verso 7. Era o maná como semente de coentro. Dá para repetir? Vamos contar até 3? Eu conto, vocês repetem. 1, 2, 3. Não, crê em Deus Padre, vai com força. Pelo amor de Jesus, com força. Crê em Deus Padre no latim significa só Deus é Pai. Eu não sou Papa não, nem tampouco Padre. Então, pelo amor de Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma vez mais. 1, 2, 3. Olhe para sua esposa, para o seu esposo, diga para ele assim: o nosso casamento é como maná.
Volte alguns livros, Êxodo, capítulo de número 16, e deixe aberto, por favor, e olhe para mim. Na verdade, o casamento é uma das coisas mais importantes. A instituição da família está baseada no Éden. Mas aonde essa instituição é fragmentada é no jardim, no lugar da intimidade. Outro dia no seminário eu falei aos alunos que possam prestar atenção em tudo que a Bíblia fala, com muita diligência e revelação. O seu capítulo de número 2 vai dizer que Satanás, de forma proposital, está de uma forma interagindo com a mulher, a forma de uma serpente. Às vezes eu fico pensando por que esse diabo, esse Satanás, esse cão, esse peta, esse qualquer coisa, esse nada, por que ele não vem como um leão? Por que ele não vem como um rinoceronte? Por que ele não vem como um hipopótamo? Por que ele vem como uma serpente? Querem saber, não? Sim ou não? Sim. Pelo amor de Jesus. Não se esqueça que Satanás é o anjo caído. Ele perdeu sua majestade. Perdendo sua majestade, ele perde o direito de estar perto de Deus. Ezequiel capítulo 28 vai dizer que ele andava sobre as pedras afogueadas. Os tambores foram criados no dia que ele foi formado ou criado. Haviam sons nele. Mas de repente o seu coração se exaltou e Deus o abateu. E o precipitou em terra. E vai aparecer o livro do Gênesis, ele lá como uma serpente. E ele aparece conversando com a mulher. Qual é a finalidade de Satanás se parecer com a serpente? Primeiro, tudo que a Bíblia disser, ela está trazendo um recado ímpar e espiritual. Você já viu um encantador de serpente na Índia? Quem já, pelo menos, assistiu? Pica-pau, assim. Viram? Viram, né? Lá onde eu nasci, no interior do Nordeste, lá não fala nem português, é latim. Lá a gente chama balaio. É um cesto, né? Então você sabe que o indiano coloca a serpente, a víbora, dentro do balaio, do cesto. E aí todos os espectadores ficam ao redor. E ele começa a tocar a flauta, né? E ele começa a balançar a flauta. E automaticamente que ele começa a tocar e balançar, o que acontece com a serpente? Mas tem um problema, pergunte qual? Serpente não escuta. Ela é surda. O que faz a serpente ficar hipnotizada não é o barulho ou o som da flauta, é o movimento da flauta. Ninguém entendeu nada. Por que ele vem como serpente? Porque ele já deixou de ouvir o Deus faz tempo. E agora ele quer que a mulher deixe de ouvir seu marido. Porque se deixar de ouvir seu marido, deixa de ouvir Deus. E deixando de ouvir Deus, os dois saem do jardim. Ninguém fala nada comigo aqui, cara. Você está dando para entender tudo desde o início. O que é que Satanás quer fazer? Quer tornar você esposa ou esposo, alguém bloqueado a ouvir quem te ama de verdade. Quer ver uma coisa? Está repreendido mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, está repreendido esse negócio. Nós homens sabemos do que eu vou dizer agora. A pior coisa da vida de um homem não é errar. É escutar da esposa antes do fato acontecer. Não faça isso. Isso vai dar errado. A pior coisa não é dar errado. A pior coisa é quando a gente executa e dá errado. E aí depois ela olha para mim e para a sua cara e diz assim: eu falei. Cara, isso, raiva que me dá, cara. Mas isso fala do papel do homem e da mulher que dão ouvidos àquilo para que não devem ouvir,
Porque aquilo que fala com você já deixou de ouvir aquele quem deveria ouvir. Compliquei agora, né, cara? Uma complicada boa. Ele vem, a serpente, se revela uma mulher frágil, porque Paulo vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil, e não é de personalidade. Quando fala de mulher mais frágil, fala da sua delicadeza, mas ela tem influência. Pergunte por quê? Porque Adão está transitando e deixa ela sozinha com aquilo que não é para deixar, aquilo que já não ouve mais, só fala. Opa! Quando você deixa a sua esposa com quem só fala, certamente ela vai se tornar uma tagarela. Se você deixar seu marido com gente, com um homem que só fala, certamente ele vai se tornar um crítico e homem fofoqueiro. Mas eu vim com uma palavra de Deus a alguns casais aqui. Deus está abrindo teus ouvidos para que você ouça as pessoas certas, do modo certo, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Hã? Quantas coisas na vida você deixou de ouvir? A palavra guardar vem do hebraico chamar. Chamar significa guardar, proteger. Você já viu isso? Era a ordem de Deus que o homem chamar, protegesse, guardasse. Mas infelizmente, por mais que você guarde, aquilo que não ouve, arranje uma brecha para entrar, para que você deixe de ouvir Deus de verdade. O livro do Êxodo é o tema do estudo, ou de uma palavra simples, um pensamento aqui, rapidinho. Meu casamento é como um maná. Às vezes a gente passa a vida toda querendo métodos, coisas, para que tornem o nosso casamento, da noite para o dia, bênção. Você precisa entender que não existe metodologia. O seu casamento é a essência da graça. E a graça se manifesta a cada dia na vida de um casamento. Quando nós falamos sobre Maná, falamos sobre um povo que ficou exilado por 430 anos no Egito. Povo hebreu. O capítulo 12 vai dizer que o Senhor manda a última praga sobre o Egito. E o Senhor dá uma ordem imperativa. Quando o anjo da morte passar sobre o Egito, cada pai de família pegue sua esposa, sua casa, sua família, entre dentro da sua casa, fecha a porta, põe sangue na vega da porta, e enquanto o anjo da morte passa, ele não entra na sua casa. Não é porque tem sangue na verga da porta, é porque o cordeiro lá dentro está sendo comido na mesa com a família. Não entendeu nada. Não vai adiantar colocar mezuzá, patuá, ferradura na porta, se o cordeiro não estiver dentro da sua casa. Você pode colocar uma plaquinha, aqui mora Jesus, mas minha pergunta, será que ele está lá dentro mesmo? Porque a igreja de Laodiceia tinha título de igreja, mas o dono da igreja estava do lado de fora dizendo assim: abre que eu quero entrar, abre que eu quero entrar, abre que eu quero entrar. Deus dá uma ordem imperativa, o anjo da morte passa, peneche, saltar por cima, pular. E o texto diz que depois disso tudo, eles saem, os hebreus saem, há um grupo misturado junto. E o texto diz que eles passam o mar e começam um momento de contato com Deus. E contato é experiências. Quantas experiências você tem com Deus junto no casamento? Você lembra as promessas que você disse ou verbalizou no dia do seu matrimônio? Que não seriam 2 cordas, seriam 3. Que 3 é melhor para não quebrar? Minha pergunta está aqui: às vezes nós fazemos tudo junto, comemos pizza junto, saímos juntos, mas não oramos juntos, não jejuamos juntos, não tiramos devocionais juntos, e é isso que fortalece o casamento. Qual foi a última vez que você tirou um período de oração, de devocional, junto com a sua esposa? Você acha que só levando ao shopping, a um bom restaurante, isso será o oxigênio do seu casamento? Isso é importante, mas não é tudo. O seu casamento é cercado por princípios
E essa noite eu queria que você entendesse que Deus quer estabelecer princípios na sua vida matrimonial. Grite bem alto: o meu casamento. Mais alto: o meu casamento é como maná. O capítulo de número 16, o povo está faminto. Eles têm fome. Eles querem comida. Eles querem comida e a comida precisa ter, mas o problema é que eles estão em um lugar árido chamado deserto. Deus é especialista em mandar providência no deserto que você está vivendo. Eles estão no deserto e de repente o clamor sobe a narina de Deus e Deus se manifesta mandando maná. Capítulo 16, verso de número 21, vai dizer que na linguagem aqui, o maná é como o pão que desce dos céus. Capítulo de número 16, verso de número 19, ele vinha pela manhã bem cedo. E aí a pergunta é: pastor, onde o senhor quer chegar? Olha para mim. Por que que o seu casamento é como maná? Porque maná não vem pronto. Você orou, clamou, jejuou, e Deus enviou alguém, mas não enviou pronto. Porque a sua perspectiva é que, porque você está na casa de Deus, ou você vive um contato com Deus, Deus tem que mandar pronto. Mas Deus não mandou ninguém ou nada pronto. Porque o maior desafio do casamento não é enviar nada pronto, é a providência chegar no deserto da sua vida quando você estava sozinho. Lembra o deserto que você vivia? Ninguém queria você, cara. Peguei pesado agora, não peguei não? Tem época que você passa um deserto, quando você é solteiro. Eu me casei na igreja. Eu me lembro que eu ficava nos cultos, um olho espiritual e outro carnal. Eu me lembro que uma vez o pastor disse assim: igreja não é lugar de paquera. Eu disse: cara, eu não vou para balada, não vou para lugar. Eu tinha que arranjar namorado então. Igreja é lugar de paquera, eu devo arranjar namorada então. Às vezes a gente quer procurar as coisas nos lugares errados. O texto vai dizer que a providência vem. Grite bem alto: providência veio. Dá uma olhada para a providência do teu lado. Tu estava num deserto miserável, cara. Estava numa draga. Deus olhou para ti e disse assim: eu vou mandar maná no deserto. Eu vou mandar maná para você, meu filho. Se nós tivermos essa concepção de vida e de matrimônio, que a pessoa que está ao seu lado é um maná, mas não é um pão pronto. Quem aqui na vida nunca escutou que maná era um pão que descia dos céus? Uma força de expressão, tá? Logo a gente faz aí ideologia. Cara, então eles estão lá no deserto. De repente um pão cai quentinho. Dá um toque pelo menos em 3. Diga para ele assim: você é um brincalhão, viu? É porque a gente lê a Bíblia apressadamente. Quando você lê a Bíblia apressadamente, você tira conclusões que a Bíblia não diz. Quer ver só? Capítulo 16, verso 4. Deixe sua Bíblia aberta. 16:4. Se você pegar só esse versículo, você vai dizer assim: pão caiu do céu. Era um pão solvado, pão francês. Caiu. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Ó, meu Deus do céu. Quando você usa a expressão pão, logo é sabido que é uma farinha, uma flor de trigo que é amassada, passou pelo processo, e de repente Deus vai mandar pronto. Mas eu li com você um texto em Números, que o maná não vinha pronto, era como semente de coentro. Sabe por que nós estamos vivendo a maior crise conjugal, principalmente o maior índice de divórcio dentro da igreja? Porque algumas pessoas acreditam que o maná veio pronto. Casamento não vem pronto. Marido não vem pronto. Esposa não vem pronto. Vem como semente.
E Deus acredita tanto que o casamento é como semente, que Ele colocou a semente na tua mão. Fala comigo, pelo amor de Jesus. Glória a Deus. Quem é que gosta de uva? Uva, pelo amor de Deus. Quem é que gosta de uva? A crise está tão difícil que nem uva sem caroço a gente pode comer. Tem que ser aquela rosadinha. Aquele é um satanás. Tem 15 milhões de caroços dentro daquele negócio. Quem aqui gosta de uva? Uva rubi, ou uva red globe, uva rosada? Passou se algum especialista em uva? Não. Quem aqui come uva e engole a semente? Menino criado pela avó, minha avó dizia bem assim: comer melancia ou qualquer fruta com semente vai crescer um pé dentro de você. Ela tinha razão. Cresceu mesmo. Preste atenção. Deus não enviou fruto, Deus enviou semente. Deus enviou? Deus enviou? E semente não se come. Semente semeia. Quando você casou, você achou que o seu casamento era um fruto. Mas só foi começar a vida conjugal apertar, você percebeu que a semente era, o casamento era a semente. E sabe o que você quis fazer? Engolir o marido. Engolir a esposa. Não aguento você. Eu fui rurícola. Semente, para ter vitalidade, precisará a terra primeiro. Abrir a terra. E se você não tem um equipamento qualificativo, você pega um boi, pega uma madeira e sai abrindo uma valeta. Depois você abre a valeta, você coloca semente por semente. E depois, da mesma sintonia que você foi, você precisa voltar fechando. E no outro dia não adianta ir lá para querer ver se cresceu, porque semente não é da noite para o dia, é um processo. Dois casais já pegaram isso aqui. Então não vá pensando que o seu casamento da noite para o dia vai ser transformado. Então, por favor, are a terra, abra a terra, lance a semente que é o teu casamento, vai regando com água, que é a lágrima, é adoração, é louvor, é palavra de Deus, porque qualquer hora dessa, a semente que é teu casamento começa a frutificar, começa a crescer, em nome de Jesus. Eu brinco que alguns casais não estão casados, não são casados. Está é condição passageira. Às vezes eu vou ministrar com minha esposa, sempre tem um casal que diz assim: eu tenho 35 anos de casado, quem é você para palestrar para mim? Minha pergunta está aqui. O problema é como está a qualidade da semente, que agora se tornou uma árvore. Porque quando era semente, você regava e tinha alguns cuidados, porque precisava que aquela semente vingasse. Vingou, mas agora você não limpa mais a árvore. Ninguém entende nada agora, né? Dá um toque pelo menos em 3, assim, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vi um glória aqui, cara. O problema da vida não é a semente, o problema é quando cresce. E alguns casamentos passaram pelo processo do plantio, cresceram, mas infelizmente depois que cresceram, se tornaram a maior praga que tem em meio a uma selva. Pastor, o senhor está batendo forte? Nem comecei ainda. Sabe qual foi a maior desgraça da vida de Noé? Pergunte o quê? Quando ele desce da arca em cima do Monte Ararat, a primeira coisa que ele faz é um altar. Segundo, plantar uma vinha. Terceiro, quando ele colhe da vinha, é o que ele faz com o fruto. Ele abre a terra, ele lança semente, cresce. Mas o problema é quando dá fruto, o que eu vou fazer?
Seu casamento já frutificou. O que você fez com o fruto? Alguns fizeram suco de uva. Outros se embebedaram, se embriagaram. Embriagando-se, saíram fora de si. Perderam a razão daquilo que tanto labutaram, plantaram. Deus tem uma palavra ao teu coração hoje. Enquanto um amaldiçoa e expõe a vergonha do pai, vem outro e cobre. Não encobre, ele cobre. Significa que não importa a vergonha que a sua vida conjugal já tenha passado, o Senhor quer cobrir a vergonha debaixo do seu amor. Levante sua mão direita, deixa eu liberar essa palavra a todos os casais que me ouvem. O Senhor quer cobrir a sua vida conjugal. O Senhor quer cobrir a sua vida matrimonial. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus. A palavra maná não é uma palavra nem hebraica, nem aramaica, nem tampouco grego, porque grego é o Novo Testamento. A palavra maná é uma palavra egípcia. A palavra maná significa o que é isso. Paulo vai reproduzir isso, dizendo que o maior mistério da Bíblia é o casamento. Se é mistério, então a gente pode logo fazer uma ponte. O que é isso? Porque mistério não se explica, cara. Por que eu peguei esse texto e estou ligando tudo isso com o nosso casamento? Porque o nosso casamento literalmente é um mistério. O que é isso? Que é isso que Deus faz às vezes. Que parece que vai se enveredar para o final de um matrimônio e de repente Deus entra. Cura sentimentos. Existe uma síndrome na psicologia chamada pistanfobia. Pistanfobia é uma síndrome de uma pessoa que não consegue confiar em outros por causa de uma decepção passada. É o tipo da coisa assim: alguém feriu você e agora você não consegue mais abraçar ninguém com medo que outro possa lhe ferir. É uma síndrome. Mas quando você encontra com Jesus, essa síndrome vai embora. Não é porque eu fui infeliz lá atrás, vou ser infeliz agora. Não é porque eu fui traído lá atrás que serei traído hoje. Hoje o Senhor me curou, hoje o Senhor te curou, hoje o Senhor te resgatou. Bata no peito assim: o Senhor me curou. Pega na mão da sua esposa assim: Ele nos curou. Como é o maná? Como pão ou como semente? Ô queridos, como o quê? Como pão ou como semente? Tem certeza? O problema é que você só leu a primeira parte do casamento. Você achou que era só pão. Mas quando casou percebeu que tem semente. E a verdade da semente é se anular. Eu vi um E ali. Olha a semente como é. Para crescer o que está dentro dela, ela precisa estar escondida. Você entende, maridão? Esposa? Seu casamento é como semente. Semente não foi feita para ser lançada sobre a terra, é para ser colocada embaixo da terra, escondida. Enquanto você fica querendo aparecer com as suas razões, o casamento não frutifica, não vinga. Mas quando você, às vezes, troca o direito de resposta para ver o casamento frutificar, as coisas começam a ser transformadas. Não faça da sua casa um octógono. A sua casa não é um octógono, não é MA. A tua casa é lugar de bênção, de vitória, de restauração. Para que discutir? Só que você não sabe. O casamento não é perfeito, mas nós adoramos um Deus perfeito. E um Deus perfeito habita em coisas imperfeitas. Pergunta por quê? Pergunta por quê? A Bíblia diz que Deus criou a imagem e semelhança dele. Deus criou o homem à imagem. A palavra imagem significa tesselém no hebraico, rascunho.
Você já escreveu alguma coisa como rascunho? Quando você termina, o que você faz com rascunho? Deus não jogou fora.